Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre canais e fresamento de canais. Na verdade, este vídeo é o primeiro de uma série onde vamos falar sobre este assunto. Então, se você não quiser perder nenhum detalhe dos vídeos que virão, não se esqueça de conferir se já é inscrito. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Primeiramente, não se esqueça de conferir se já é inscrito, de curtir, de compartilhar e também de comentar alguma dúvida ou sugestão de assunto. Sem mais demora, vamos ao vídeo. Neste primeiro vídeo, vamos falar sobre fresamento de canal, sobre uma comparação de conceitos de fresas que envolve o faceamento e fresamento lateral e o fresamento de topo. Então, vamos começar pelo começo. Canais ou fresamento de canais é uma operação na qual o fresamento lateral e o faceamento são opções preferenciais ao fresamento de topo. O fresamento de canais pode ser longo ou curto, aberto ou fechado, retos ou curvos, profundos ou rasos, largos ou estreito. A seleção da ferramenta costuma ser determinada pela largura e a profundidade do canal e, até certo ponto, pelo comprimento do canal. O tipo e a frequência da máquina disponível para a operação determinarão se deverá ser usado fresa de topo, fresa de aresta longa ou mesmo fresa de disco e facear. As fresas de disco e facear oferecem um método mais eficiente para o fresamento de grandes volumes de canais longos e profundos, especialmente quando usadas máquinas de fresamento horizontal. O crescimento de máquinas para o fresamento vertical e de centros de usinagem, porém, significa que as fresas de topo e fresas de aresta longa também são frequentemente utilizadas em uma variedade de operações de fresamento de canais. Vai depender muito do que você quer fazer, o tipo de canal que você está trabalhando, o tipo de produto que você está desenvolvendo. Então, a escolha da fresa será determinada por estes detalhes. A geometria que compõe a aresta cortante da ferramenta tem grande influência no desempenho da usinagem dos materiais, uma vez que sua performance de corte em relação à vida, qualidade superficial e ao custo-benefício pode ficar comprometida. As fresas de 90 graus induzem a altas forças no sentido radial, o que pode ser agravado por um grande comprimento de balanço da fresa, e isto pode prejudicar o processo todo. Quanto menor for o ângulo de posição, menor será a espessura do cavaco que estará distribuído sobre um comprimento maior da aresta de corte. A carga sobre a aresta será menor, pois a mesma força será aplicada em um comprimento maior. Porém, quanto menor o ângulo de posição, menor é a profundidade da usinagem que a pastilha é capaz de cortar. Além disso, apesar de aplicar uma carga menor sobre a aresta, a pressão específica de corte será maior para menores ângulos de posição, pois a espessura do cavaco é menor. Na usinagem com fresas de ângulo de posição com 90 graus, a força radial de corte é significativamente maior que a axial, pois a espessura do cavaco tem a mesma proporção que o avanço por dente em seu valor máximo, pois ele vai de 0 até o valor máximo e depois volta a 0 novamente. Quando a fresa trabalha com a abertura de rasgo em seu diâmetro total, a largura de corte é igual ao diâmetro. Sendo assim, quanto menor for o ângulo de posição fornecida pela fresa, menor será a espessura do cavaco, distribuída sobre o comprimento da aresta cortante, fazendo com que a carga específica seja menor em um comprimento maior da aresta, conforme vemos nesta imagem que você está vendo na sua tela. Na primeira imagem do lado esquerdo, temos um ângulo de posição de 90 graus. Fz, que é o passo, então neste caso, é igual à espessura do cavaco. O valor de AP está perpendicular então ao avanço da fresa. Já na imagem do meio, com um ângulo de posição de 45 graus, a espessura do cavaco, representado pela letra H, é menor e o comprimento da aresta cortante é maior em relação ao ângulo de 90 graus. Isso distribui melhor as forças de corte. Por fim, no ângulo de 15 graus, na última imagem, a espessura do cavaco H é muito menor que as outras duas opções, porém a aresta cortante é muito maior. Do que nós podemos tirar então de proveito sobre isso? Justamente é sobre a aplicação na máquina. Quanto maior o ângulo, ou seja, mais próximo de 90 graus ou mesmo 90 graus, mais esforço de corte vai haver quando você fizer o fresamento de canal. Quanto menor o ângulo, menor o esforço de corte. Isso vai ser determinado pela velocidade da usinagem que você precisa ou mesmo da rigidez e potência da mesma. No fresamento frontal, as ferramentas não são muito rígidas no sentido radial, uma vez que só o corpo resiste à deflexão. No entanto, a ferramenta é bastante rígida no sentido
axial, direção na qual a fixação da ferramenta e cabeçote da máquina tem maior resistência à compressão causada por esta força, no caso, a força axial. Isso porque o fresamento frontal utiliza as fresas de topo, ou essas fresas mais delgadas. Como elas são mais compridas, por assim dizer, quando você força contra a fixação, não vai fazer muita diferença. Porém, quando você força para uma das laterais, ele tem a tendência de deflexionar, assim causando vibração ou mesmo a quebra da ferramenta. Vamos fazer então agora uma comparação de conceitos de fresas. Primeiro, sobre faceamento e fresamento lateral. Este processo é melhor para canais abertos e canais profundos. A largura e tolerâncias são mais ajustáveis. Também é melhor para o fresamento com trens de fresas e para cortes. Possui uma ampla gama de ferramentas para diferentes larguras e profundidades. Porém, em contrapartida, tem mais dificuldade em canais fechados. É indicado apenas para a usinagem de canais lineares e sofre mais com o escoamento de cavacos. Nesta imagem você pode ver então alguns exemplos de fresas sendo aplicada no material, fresas de faceamento e fresamento lateral. Agora, fresamento de topo. As fresas de topo são usadas para facear, ranhurar, executar bolsões, rebaixos, matrizes, gravações e, claro, o nosso assunto, rasgos de diferentes tipos e tamanhos, além de fresar contornos também. Tem fresas até que são multifuncionais, elas fazem várias dessas operações sem precisar trocar a ferramenta no caso. É melhor para canais fechados, para canais rasos e também para canais não lineares. Tem maior versatilidade, ou seja, métodos adicionais como por exemplo o fresamento de canais trocoidais para materiais difíceis como aço duros e de difícil usinabilidade, que seriam os HRSA, etc. Também é boa para fresamento em mergulho como solucionador de problemas para balanços longos de ferramenta. As operações adicionais de semi-acabamento e acabamento podem ser adicionadas com facilidade também, e é possível usar uma fresa de topo para a operação que não seja um fresamento de canais. Porém, não é a melhor escolha para canais profundos e altas forças, além de ser sensível à vibração se houver deflexão, que a gente falou lá no começo. Como elas são ferramentas mais delgadas, elas têm essa tendência a deflexionar com o esforço de corte exagerado. Agora, nesta próxima imagem você pode ver alguns exemplos de fresamento de topo, tanto fresas inteiriça como fresas com inserto intercambiável e até fresas abacaxi. Este era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e também comentar. Eu sou o Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.